Então, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. A gente está começando aqui esse curso preparatório para você passar no seu concurso do Tribunal Regional do Trabalho, né? A gente vai fazer um curso em que iremos dar teoria e, em seguida, resolver questões da Fundação Carlos Chagas, ok? Então, o curso vai ser um curso objetivo, direto, dinâmico. Vamos estar sempre tentando enfrentar questões recentes da FCC. Não adianta pegar uma questão 2002, 2003, porque a FCC mudou bastante, né, nos últimos anos. O que acontece? A FCC tinha uma característica de ser muito letra da lei, uma prova muito básica, muito superficial. E com o decorrer do tempo, ela vem se aproximando um pouco mais, cobrando mais doutrina, cobrando questões que demandam um pouco mais de reflexão. Não é mais aquela questão básica, né, que a gente costuma dizer da VUNESP, por exemplo, que é a coisa mais superficial, ok? Então, as questões da FCC, como eu estou destacando, elas apresentam hoje um grau de dificuldade um pouco maior, uma ou outra pegadinha, aproximando-se um pouquinho às vezes do CESP, mas a gente não pode perder. E a gente não pode pensar em uma preparação em que você apenas leia a doutrina, né, sem se preocupar com a resolução de questões. Então, o nosso curso, você vai observar que vai ser a apresentação da teoria, na teoria com uma densidade, uma consistência suficiente para o enfrentamento das questões, diante do padrão da FCC, beleza? Eu sou o professor Aloysio Medeiros, sou professor do Ponto do Concurso, professor universitário, sou analista judiciário e a ideia é conseguir a sua aprovação para o TRT, para técnico ou analista judiciário, se tornar colega nosso aí, e a gente tem bastante experiência em aprovação para técnico e analista, de TJ, TRT, TRF, passei em todos eles, ok? Então, vem com a gente, vamos começar esse curso aqui da FCC para a gente ir adestrando o seu conhecimento. Então, acompanhe aqui comigo. Veja, nós temos um curso de teoria e exercícios comentados. Vou colocar a agenda do curso aqui, os principais pontos que nós iremos enfrentar, que está no conteúdo programático de todo e qualquer TRT. Vem esse programa em Direito do Trabalho. Princípios, fontes do direito do trabalho, direitos constitucionais dos trabalhadores, relação de trabalho, relação de emprego, fazer aquela distinção, requisitos e quais são as distinções numa relação jurídica de emprego e a diferença para a relação de trabalho. Na segunda aula, nós iremos falar sobre os sujeitos do contrato de trabalho, empregado, empregador, conceito, poderes do empregador no contrato de trabalho, contrato individual do trabalho, conceito, classificação, características, a alteração do contrato de trabalho, a possibilidade ou não da alteração do contrato, alteração unilateral, bilateral, jus variandi, suspensão e interrupção, diferença de um para o outro, né? Caracterização, distinção, rescisão do contrato de trabalho, justa causa, dispensa indireta, dispensa arbitrária, culpa recíproca, aviso prévio, as alterações legislativas que ocorreram, né, em 2011. Na aula 3, a duração do contrato de trabalho, jornada de trabalho, períodos de descanso, de intervalo, repouso, alimentação, descanso semanal remunerado, trabalho noturno, trabalho em sobrejornada, né, o extraordinário, salário mínimo, irredutibilidade e garantia, férias, direito a férias, a duração, concessão, época das férias, a remuneração, o abono de férias, salário e remuneração, diferença, conceito, distinções, composição do salário, modalidade de salário, formas de pagamento, 13º, prescrição e decadência. E a quinta e última aula a gente vai ver segurança e medicina do trabalho. Quais são as atividades perigosas, atividades insalubres, da proteção do trabalho do menor, da proteção ao trabalho da mulher, a estabilidade da gestante, licença maternidade. Ok? Então esse é o conteúdo que nós iremos ver a nível programático, que é o que está em todo e qualquer concurso TRT,
Não tem para onde fugir. Direito do trabalho é o carro-chefe. A gente espera que você goste do nosso curso, acompanhe aqui. Você pode ter certeza que os professores do ponto são os professores mais experientes, mais preparados, com inúmeras aprovações em concursos públicos, e a gente sabe, né, o caminho das pedras, ou seja, como você vai conseguir chegar lá na forma, nos macetes de questões, de solução de questões de concurso, ok? Então pode ficar tranquilo, vamos começar esse curso. A gente está nessa aula demonstrativa para você sentir como é que vai ser, né? Esse vai ser o conteúdo programático a ser estudado nas várias horas que estaremos juntos, ok? Então vamos ver aqui uma primeira questãozinha para a gente resolver aqui do TRT. Veja, analista judiciário, concurso da FCC 2014. A relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que prevista em documento firmado pelas partes. Ou seja, então nós temos uma relação jurídica pautada em fatos a definir o quê? Uma verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que prevista de forma diversa em documento firmado pelas partes. Então nós temos uma série de princípios que irão nortear o direito do trabalho, esses vetores que irão ensinar o operador do direito, o acadêmico, o concurseiro. Nós temos que, às vezes, o candidato ele não tem muita paciência de estudar princípio. A época que eu fazia faculdade, a gente, pô, que saco esse negócio de ficar estudando princípio, mas não tem jeito, meu amigo. O princípio vai te ajudar muito na hora de matar a questão. Você sabendo, às vezes foi uma prova discursiva, uma redação, você demonstrar conhecimento de causa, certamente você vai angariar vários pontinhos que vão fazer a diferença. E nas provas objetivas que a gente vai preparar você, vamos trabalhar junto, você vai ver também como isso vem sendo cobrado. Tá? Então veja, a evolução da FCC que nos permite hoje afirmar com tranquilidade de que não se trata mais de uma provinha letra da lei. Veja que se trabalha com exemplos, trabalha-se com casos concretos, probleminhas, em que são cobrados direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, determinado princípio, né? E no direito do trabalho, como não poderia deixar de ser, nós temos como protagonista do direito do trabalho quem? O empregado. Essa pessoa que tem um vínculo subordinado. A subordinação jurídica é da essência da relação de emprego e nos demonstra inequivocamente o que é um empregado. Essa pessoa que trabalha de forma habitual, né, de forma não eventual, com pessoalidade, ou seja, ele não pode ser substituído por outros, sob pena de descaracterizar a relação de emprego. Então, trabalhando mediante uma subordinação, a submissão a ordens, né? A submissão ao horário, então tudo isso vai estampar uma relação de trabalho, né? Uma relação de emprego. Okay? Relação de trabalho é uma espécie mais ampla que vamos ter diversas formas de se trabalhar. Trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho avulso, o estagiário, a doméstica, o empregado subordinado, ok? Então, veja bem, nós estamos falando que o ambiente do direito do trabalho, hospedado pelo direito do trabalho, são as relações em que há uma subordinação, ok? E o que interessa ao operador do direito? Ele tem que saber se realmente há uma tentativa de se burlar a legislação trabalhista ou não. Ou seja, é importante que se tente enxergar a realidade dos fatos. Não interessa ao juiz do trabalho, ao auditor fiscal, verificar meros documentos. Porque às vezes os documentos podem estar tentando o quê? Blindar, tentando mascarar uma relação de emprego. Então, vamos citar o exemplo, a pessoa contrata um trabalhador e aí vai dizer, olha, você aqui para a empresa, assina esse contratinho aqui como estagiário. Assina esse contrato aqui como você sendo uma pessoa jurídica que está firmando um contrato civil com a nossa empresa. Para quê? A intenção é burlar a legislação trabalhista. Desonerar aquele empregador das obrigações decorrentes de uma relação de emprego. Tá certo? Então, busca-se atingir o quê? Ao tentar se proteger o trabalhador, né, o direito do trabalho vai dizer que o que interessa são os fatos.
Análise dos fatos. Os fatos vão evidenciar uma relação de emprego ou uma relação autônoma, né? Diante dos fatos concretos é que nós iremos enxergar uma verdadeira relação de emprego, eventualmente mascarada por alguns documentos, que geralmente o empregado ele é convidado a assinar, né? E ele não é nem maluco de não assinar, não vou assinar isso não, beleza, então chama o próximo da fila, né? Infelizmente a gente vê na prática esse tipo de situação com muita frequência. Eu já fui contratado em vários cursinhos nos quais eles falaram, tu abre aí uma microempreendedora individual, porque aqui a gente não assina carteira, aqui você é contratado como autônomo, como empresário. E aí o que acontece? Numa eventual defesa, não, ele foi contratado aqui como autônomo, né? Então, documentos que procurem mascarar relação de emprego são desconsiderados pela Justiça do Trabalho. Tudo isso com base num princípio, um princípio da primazia da realidade, que é muito cobrado em concurso para tribunal. Eu diria que é um dos princípios mais importantes da Justiça do Trabalho, né, no direito do trabalho é esse, porque nós temos que enxergar a realidade dos fatos e não aqueles documentos que tentam burlar a legislação trabalhista. Entre outros, como o da indúbio pro operário ou indúbio pro mísero, né, na interpretação das leis nós vamos sempre procurar o quê? Prestigiar o trabalhador que depende daquilo para a sua subsistência, ok? Então veja, essa questão aqui, o que vocês iriam marcar? Estamos falando que é uma relação objetiva que se evidenciará pelos fatos. Os fatos que vão definir uma verdadeira relação jurídica, tá? Ainda que existam documentos firmados pelas partes em sentido contrário. Temos que buscar o quê? A realidade dos fatos, beleza? Vamos ver aqui, gabarito, alternativa B de bola. Show? Então é assim, questãozinha recente, 2014, TRT da 19ª região, ok? Para você ver como é que a FCC vem trabalhando. Beleza? Vamos lá, mais uma aqui para a nossa aulinha demonstrativa. Períodos de descanso. Observe, esse é um tema recorrente em termos de direito do trabalho. O direito do trabalho, ele como exige do trabalhador, né, esse trabalho subordinado, com atenção, até para evitar acidentes de trabalho, ele tem que descansar. A cada número de horas que ele venha a laborar, a trabalhar, o obreiro, como diz a doutrina, vai precisar descansar, vai precisar almoçar, repor as suas energias, através de intervalos intra-jornada e intervalos entre jornadas, ou seja, intervalo para repouso e alimentação, a intra-jornada. E entre duas jornadas, né, também haverá a necessidade de ter um labor, né, um descanso mínimo aí, regra geral 11 horas. E dentro da jornada nós teremos até 4 horas de trabalho sem intervalo. De 4 a 6, vamos anotar, 15 minutos. O cara trabalha mais de 4 até 6 horas, vai ter esse intervalo de 15 minutos. E mais de 6, vai ter intervalo de 1 hora. Ok? E estou falando de intervalo dentro da jornada, porque o intervalo entre duas jornadas, como eu destaquei para vocês, regra geral são de 11 horas, beleza? Então vamos lá, vamos ver então as alternativas aqui. Alternativa A, se o trabalho for superior a 4 horas e não exceder a 6, será obrigatório intervalo de pelo menos 1 hora. Não, a gente acabou de ver aqui que o intervalo vai ser o quê? De 15 minutos, como se isso desse para fazer alguma coisa. Mas enfim, está na legislação trabalhista e cai demais em concurso, tá? Nos serviços permanentes de mecanografia, cada período de 90 minutos corresponderá a um repouso de 10, que não são computados na duração normal da jornada de trabalho. Vamos ver. Próximo. A não concessão do intervalo para repouso e alimentação gera o direito... Aqui o que está errado é que eles são computados, tá? Na duração. Porque o cara precisa descansar, que senão ele vai ter uma tendinite, vai ter um problema sério de natureza muscular, enfim, não vai conseguir depois trabalhar se ele permanecer direto, sem nenhum descanso.
dentro da jornada. A C, a não concessão do intervalo para repouso e alimentação gera direito ao trabalhador receber o correspondente ao período acrescido de 50%. Beleza, o que acontece? Tem que se conceder esse repouso, esse intervalo para repouso e alimentação. Caso o sujeito trabalhe 8 horas, né, consecutivas e não teve essa 1 hora que ele tem direito, aquilo ali deve ser considerado como hora extra, beleza? Então, essa aqui aparentemente está correta. Vamos ver a próxima. O intervalo para repouso e alimentação, em razão da sua importância para a rigidez física e psicológica, é computado na duração da jornada de trabalho. Não, não é computado. O intervalo, então vamos dizer, o sujeito geralmente trabalha, por exemplo, de 8 a meio-dia, aí volta 1 hora e trabalha até o final. Este período aqui de intervalo não é computado. Finalmente, a alternativa é, entre 2 jornadas haverá um período mínimo de 11 horas. Lembra que a gente falou ainda há pouco? Está aqui, ó, intervalo entre 2 jornadas, haverá um descanso de 11 horas. Veja, a questão também, FCC, TRT, 16ª região, para técnico judiciário, caiu concurso recente. Vamos ver, gabarito C de casa. Ou seja, a não concessão do intervalo vai gerar o direito ao trabalhador a receber a hora como se fosse hora extraordinária. Beleza? Então, assim que nós faremos o nosso curso, nós iremos permear exercícios com doutrina, a legislação, análise de legislação da jurisprudência do TST, do Supremo, eventualmente, ok? Dessa forma, nós iremos enfrentar aí o nosso curso e contando, né, com a sua aprovação para técnico ou analista de Tribunal Regional do Trabalho, ok? Grande abraço, espero você.